Bom, vamos dar uma olhada no que rolou no mercado financeiro no dia de hoje e os nossos principais pontos de volatilidade, né? Através dos nossos gatilhos. Então, eu tinha uma compra aqui na região dos 309,10 no dólar e uma venda na região dos 278,59, né? Então, o mercado já se inicia com um gap, né? Então, o gatilho foi acionado, ele andou 4 pontos até a região aqui dos 316, depois ele perdeu força, estopou essa compra. Saia da operação quando o preço ficar abaixo ou acima do nosso gatilho. No caso da compra, ficou abaixo, você sai da operação, não faz sentido nenhum você estar comprado, a volatilidade foi perdida. E no caso da venda, se ele ficar acima, né? E aí ele perde essa região da compra, volta para dentro do range, que é essa região de sem volatilidade, né? E aí ele veio testar essa venda e acionou ela. Após o acionamento da venda, o preço andou a nosso favor cerca de 45 pontos, né? Interessante. E ele veio pro alvo da venda, na região dos 240, né? Nenhum stop na operação. Então repare o quanto é importante você operar a volatilidade, né? É aonde está a volatilidade, que é o nosso gatilho, né? Então o trade se deu início aqui, ó, logo no início da volatilidade. Ele perdeu essa região dos 278, enfim, aciona a venda e desce quase que em linha reta, né? 40 e poucos pontos a nosso favor, sem nenhum stop da operação. E chegando no alvo, né, da venda, criou uma zona de preço aqui nessa região, ficou zigue-zagueando, né, nesse alvo, para no final do dia, né, ele perder esse alvo da venda e acionar mais um trade, né? Então ele deu outra oportunidade aqui e desceu quase que em linha reta para o mínimo projetado do dia até abaixo dele, né? Para depois também ficar zigue-zagueando nessa região e fechar próximo do mínimo projetado pro dia, né? Agora, esse trade, ele me deu uma movimentação aqui de 149 pontos, né? Então acaba sendo interessante essa movimentação, sem nenhum stop na operação, né? Um trade bem no início da volatilidade. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no índice. O índice ele já, mesma coisa do dólar, ele teve gap. E nesse gap aqui ele até acionou a venda, depois ele veio contra o nosso trade 500 pontos e depois a favor cerca de 757 pontos, né? E aí o que acontece? Ó, perdeu a volatilidade, você sai da operação, né? E eu falo em termos de volatilidade a perca quando o preço fechar acima dessa região, né? Então ele, no caso aqui, ele veio fechar acima, ele estopou essa venda. Então você sai da operação, venda acionada, preço acima, você sai da operação, muito simples. E depois ele veio acionar a venda de novo, então ele acionou a venda duas vezes no início do pregão e depois por volta das 11 horas, né, acionou e veio aqui, ó, no nosso mínimo projetado pro dia. Esse trade andou 1.204 pontos a nosso favor, né? E aí quando ele marcou o fundo, ó, ele, por isso que eu falo, vamos olhar o padrão que o preço está fazendo próximo à região dos gatilhos, né? Então isso eu sempre friso aqui. Olha o padrão que ele fez aqui, ó. Ele formou um fundo, né? Formou um fundo nessa região, no mínimo do dia. Enfim, eu chamo de teste, né? Então ele veio testar essa venda, ele teria que fechar abaixo, né? Teve um repique. Enfim, veio testar essa região e aí continua a movimentação ou para fazer um range nessa região ou para vir buscar a renovação da mínima do dia. Então nesse caso aqui não aconteceu isso. Ele estopou essa venda, né? Então perdeu a venda, não faz sentido nenhum estar vendido mais. E aí você sai da operação, enfim. Mas essa operação já deu alguns pontos a nosso favor, né? Para quem operou essa volatilidade logo no início, conseguiu aí pegar cerca de 1.200 pontos. E aí ele volta para dentro da casinha, né, que eu chamo de range, né? Então ele volta para dentro dessa região e enfim, vai fazendo um novo padrão aqui de fundo, né? Para dar continuidade no movimento, enfim, topo e fundo ascendente, né? Ele fez um fundo aqui para fechar, para testar, né, esse fechamento anterior e depois ele no final do dia, conforme aconteceu com o dólar, né, aconteceu aqui também com o índice, ele vai e aciona
esse gatilho de compra, né? Esse trade a nosso favor andou 1.610 pontos, né? Enfim, acionou a compra, mas antes você também poderia entrar, né? Porque é o que eu falo, o padrão que ele está fazendo próximo a essas regiões, né? Então, olha o padrão que ele fez aqui, olha o fundo que ele fez aqui, próximo do gatilho, e aqui um fundo que ele fez abaixo do gatilho, né? Então ele me aciona um trade, enfim, mas aqui também já deu um trade dentro do range, mas dentro do range ficar de olho nos padrões que eles estão fazendo próximo a essas regiões, do gatilho de compra, do gatilho de venda e até próximo do fechamento, né? Então aqui ele segurou nessa região, enfim, e deu uma esticada, dando um trade aí de mais de 1.600 pontos a nosso favor, né? E fechando próximo do nosso preço justo, né? A gente tinha um preço justo aqui na região do 183.779, ele fechou na região dos 183.700, né? Então fechando próximo do nosso preço justo do índice para hoje, né? Então é isso, pessoal, esse foi o trade de hoje, contrato futuro do dólar e do mini índice. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus.